Olá, meninos do terceiro ano, tudo bem? Como é que vão vocês aí? Mais uma vez a gente aqui junto através de nossas videoaulas, né? E aí eu trouxe aqui mais exercícios para que nós possamos treinar mais questões. E eu trouxe exercícios, eu trouxe aqui exercícios voltados aqui para gametogênese e uma questãozinha ali de métodos contraceptivos, ok? Por que eu trouxe esses exercícios de gametogênese? Porque nós estudamos toda aquela parte de reprodução, reprodução em outros seres, reprodução em seres humanos, sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, métodos contraceptivos, a questão da ovulação, menstruação nas mulheres. Mas nós vimos que dentro do sistema reprodutor de cada, existe aí a gametogênese. E eu tinha explicado para vocês em um determinado momento a gametogênese, aonde a gametogênese seria a produção de gametas. E antes da gente começar a resolver as questões, eu queria fazer aqui uma breve explanação para que a gente possa só revisar um pouquinho aqui antes de entrar na resolução dessas questões. Bom, o nome é gametogênese, generaliza a parte masculina e generaliza a parte feminina. Mas a gametogênese masculina é chamada de espermatogênese. E a gametogênese feminina, ovulogênese ou ovogênese. Podemos já de cara, de acordo com esse esquema aqui, a gente vê as diferenças observadas entre a masculina e a feminina. Então, olha só, a masculina tem 4 períodos, ó. Período germinativo, crescimento, maturação e de diferenciação. Esse período de diferenciação é chamado de espermiogênese. E não confundir espermiogênese com espermatogênese. Espermatogênese é todo o processo. Diferenciação, espermiogênese, é uma etapa, a etapa final desse processo. Enquanto que na feminina ela só vai coincidir 3, que é o período germinativo, período de crescimento e o período de maturação. Aqui você observa uma célula germinativa, diploide, que é chamada de, ela vai sofrer mitose, originando espermatogônias, 2 espermatogônias. Essas espermatogônias, novamente por mitose, formam novas espermatogônias e cada espermatogônia vai crescer. Certo? Então, quando ela cresce, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai se transformar no espermatócito 1, o qual vai sofrer meiose. Isso aqui acontece lá na fase embrionária. Dá uma estacionada e depois volta a terminar na puberdade. Então, na mulher também ali, por volta do 3º mês de gravidez, estaciona e depois volta. Então, o que vai acontecer? Ocorre a meiose 1, tá? Os espermatócitos 2 foi dividido aqui os cromossomos, eles estão 23 duplicados aqui, para quando separar ficar 23 em cada um, tá? Que é a segunda meiose. Espermatócito 2 formando espermátides, e as espermátides elas vão sofrer um processo de diferenciação, chamado espermiogênese, para formar espermatozoides haploides. Aqui, olha o que é interessante observar. Eu poderia dizer que de uma única célula germinativa poderia formar 4 espermatozoides? Não, poderia formar 16. Mas por que, professor? Porque 4 daqui, 4 desse aqui, 4 desse aqui e 4 desse aqui. Certo? Mas se eu dissesse de uma espermatogônia, formaria quantos? 4, professor? Não, 8, porque tem dessa célula e tem a dessa outra aqui. Se eu estiver falando só de espermatogônia. Se eu estiver falando só de espermatócito, então vai formar 4 espermatozoides. Se eu estiver falando só de espermatócito 2, ou de segunda ordem, eu estou falando de 2 espermatozoides. Agora, se eu falar de espermátides, só vai formar um espermatozoide. Na mulher, tem a ovogônia, que vai sofrer mitose, originando a célula germinativa. Tá? Essa célula germinativa aqui, aí vem a ovogônia, sofre mitose, formando novas ovogônias. Ela vai crescer aqui, formando o ovócito de primeira ordem, o ovócito 1. Esse ovócito 1, ele vai
ela sofreu meiose, né? Então ele ficou haploide, com cromossomos duplicados, e se formou um glóbulo polar. Ele vai sofrer a segunda divisão meiótica, originando o ovócito 2, tá? O ovócito 2, que na verdade esse esquemazinho aqui era para vir, aqui é o ovócito 1, tá? E aqui ele se divide em dois, formando o ovócito 2 e esse aqui. Aí vem, tá certo aqui. Então, ovócito 1, originando o ovócito 2 em um glóbulo polar, o primeiro corpúsculo polar, e esse ovócito 2 originando o óvulo, no caso, porque esse óvulo aqui, ele vai ser o único funcional, os outros são 3 corpúsculos polares que vão ser naturalmente aqui absorvidos. O que vai interessar aqui? Aqui de uma célula germinativa só forma um óvulo. Por exemplo, de uma ovogônia só forma um óvulo. Enquanto nós formamos de cada uma aqui, de cada um espermatócito 4 aqui, só daqui, 4. Então, pegando daqui, só vai formar um. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de células sexuais em nosso organismo. Então, são essas peculiaridades que a gente tem que observar para poder entender e resolver as questões, ok? Então, nessa primeira questão, ele me diz, nos humanos, a gametogênese inicia-se a partir da divisão meiótica de células que se encontram nas gônadas, testículos ou ovários. A partir de uma célula que inicia a divisão meiótica, são formados nas mulheres e nos homens, respectivamente. A partir de uma célula que inicia a divisão meiótica. Opa, a partir de uma célula que inicia a divisão meiótica. Quem está iniciando a divisão meiótica? Espermatócito 1. Forma quantos espermatozoides? 4. Aí, aqui o ovócito 1, tá? Que vai sofrer a primeira meiose e formou apenas um óvulo. Consequentemente, a resposta para essa questão é a letra E. Um óvulo e 4 espermatozoides. Por isso que eu volto a frisar, para responder essas questões, tem que ter esses dois esquemazinhos dentro da cabeça, ok? Próxima questão. Durante o processo de formação dos gametas, as células germinativas primordiais sofrem modificações e originam os espermatozoides e os óvulos. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. As espermatogônias são originadas por sucessivas divisões mitóticas das células germinativas. Olha aqui, espermatogônias originadas das células germinativas por mitose. Então, letra A, confere e a resposta certa. Agora, as ovogônias são haploides. Olha as ovogônias aqui, diploides, é falsa. Letra C. As espermátides são originadas durante a meiose 1. Olha as espermátides aqui já no final, quase que no final, quase que no fim, e vem da meiose 2. Letra C é falsa. O ovócito primário origina duas células de tamanhos iguais com N cromossomos. Falso. Olha o ovócito primário aqui, originando duas células de tamanhos diferentes, tá? São haploides? São, mas são de tamanhos diferentes. O processo de diferenciação do ovócito secundário independe da fecundação? Não existe diferenciação. Existe germinativo, período de crescimento e período de maturação. O de diferenciação é somente no homem para com os espermatozoides. Terceira. Na terceira questão, nós temos o seguinte. Para analisar essas alternativas, né? Então vamos lá. Em homens e em mulheres, a gametogênese tem início na puberdade? Não, tem início na fase embrionária, quando ainda estamos dentro do ventre materno. Segundo, em homens, a gametogênese ocorre no túbulo seminíferos? Sim, porque lá no túbulo seminíferos é onde está ocorrendo a produção de espermatozoides. Então, está correto. Em mulheres, a gametogênese produz 4 células haploides? Opa, falso. Só produz... Na verdade,
vai produzir 4 células haploides. Agora, o erro é dizer que todas as 4 são funcionais. Tá? Quem é funcional é somente o óvulo. As demais, não. Falsa. Em homens e em mulheres, o hormônio folículo estimulante atua na maturação dos gametas, com certeza. Então, nós temos aqui a letra E como resposta correta. Tá? Por quê? Então, aqui eu teria, se eu tivesse que escrever aqui, eu colocaria um F, aqui eu colocaria um V, aqui eu colocaria um F e aqui eu colocaria um V. Ok? Então, letra E responde adequadamente. Quarta, a gametogênese envolve as etapas de preparação, multiplicação e crescimento e diferenciação, maturação, que se complementam com o processo reducional. O processo reducional, que é a meiose, reduzir o número de cromossomos pela metade, por meio de uma célula diploide, por meio do qual uma célula diploide é levada a um estado haploide, e aí ele pede para analisar quem é verdadeiro e quem é falso, ok? Então, nós temos o seguinte, na oogênese, ou seja, produção do óvulo, a meiose 2 só é completada na ovulação? Não. É o seguinte, na grande maioria dos mamíferos aí, a meiose 2 ela só termina com a fecundação, tá? É quando o ovócito 2 ou de segunda ordem, ele passa a ser considerado, ele passa a ser considerado o óvulo propriamente dito. Então, é falsa essa daí. Próximo. Letra B. No sexo feminino, tanto a meiose 1 como a meiose 2 são irregulares pela ocorrência de uma citocinese diferencial. Professor, o que é essa citocinese? Divisão do citoplasma, tá? Que levará à produção final de um óvulo e 3 corpúsculos polares. Tá certo? Você observa lá no esquemazinho a diferença de tamanho. Então, aqui vai ser verdade. A quantidade de ovócitos primários na puberdade é muito menor que a quantidade de ovos primários no nascimento. É verdade. Lá no início, a mulher tem em torno de 400 mil. Isso com o tempo vai diminuindo porque muitos não vão nem chegar a ser liberados aí. Então, eu posso considerar como verdadeira a letra C. E D. Na segunda etapa da meiose, a meiose 2, cada espermatócito secundário é haploide e dará origem a duas espermátides. Cada espermatócito secundário é haploide e dará origem a duas espermátides. Então, confere e aqui vai ser verdadeiro. Agora vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Os ovários das duas estruturas, com cerca de 3 centímetros de comprimento, localizado na cavidade abdominal, na região das virilhas, na porção ovariana mais externa, chamada córtex ovariano, localizam-se as células que darão origem aos óvulos. A respeito do processo de formação dos óvulos, assinale o que for correto. O processo de formação dos gametas femininos é chamado ovulogênese? Sim. Tem início antes do nascimento da mulher? Com certeza. Em torno do terceiro mês de vida intrauterina? Correto. Então, essa daqui vai ser a alternativa verdadeira, tá? Por volta do terceiro mês de vida de uma menina, as ovogônias param de se dividir. Crescem, duplicam-se os cromossomos e entram em meiose, passando então a ser chamada de ovócitos primários ou ovócitos 1. Por volta do terceiro mês de vida de uma menina, as ovogônias passam a se dividir, crescem e duplicam os cromossomos e entram em meiose. Bom, analisando aqui as ovogônias,
elas, na verdade, vão se tornar ovócitos primários para depois tão cromossomos duplicados, mas na hora de sofrer a meiose, então ela vai ser o que? Ovócito de primeira ordem, que vai sofrer a meiose e originar células haploides. Então, quando ele afirma aqui que entra em meiose, quem vai entrar em meiose não são as ovogônias, e sim os ovócitos, ok? Olha que ele está afirmando, entra em meiose e passa a se chamar ovócito. Então, o ovócito é que vai entrar em meiose, e não a ovogônia, então é errado. As células precursoras dos gametas femininos, as ovogônias, multiplicam-se por mitose somente após o primeiro ciclo menstrual feminino falso. Isso vem antes. Tem início lá na vida intrauterina. Os ovócitos primários, ou ovócitos 1, permanecem estacionados na fase de metáfase 2. Na verdade, eles vão estar estacionados na prófase 1, no diplóteno, ok? Na meiose 1. Então é falso. 16. E outra coisa, eles terminam o ciclo meiótico por volta do 14º dia menstrual? Não, é como eu digo, teria que ocorrer fecundação. O ovócito primário, o ovócito 1, termina a segunda divisão meiose e produz duas células de tamanhos iguais? Não. Se é a segunda divisão meiose, ela vai produzir 4 células. E dessas 4 células, vão ter aí o ovócito 2, que vai se tornar o óvulo, um tamanho maior, e as outras 3 tamanhos menores. Então, aí só a alternativa 1 é verdadeira com relação à quinta questão. Nessa questão 6, nós temos aqui um caso de ovogênese, que aí é a produção do óvulo feminino. Ele quer saber o seguinte, em relação à ovogênese, é correto afirmar, o ovócito 1, está bem aqui, possui 46 cromossomos simples. E o óvulo possui 23 cromossomos duplicados. Não pode ter, o óvulo não pode ter 23 cromossomos duplicados. Na verdade, quando ele vai ter, só vai ter os 23, porque eles é o estágio final da meiose. Então é falso. O ovócito 1, originado por meiose, é o óvulo por mitose. E o óvulo por mitose? Não, o óvulo é originado por meiose. Então é falso. Uma ovogônia possui 46 cromossomos, sim. E o ovócito 2, que é aqui no final, possui 23 cromossomos duplicados? Bom, na realidade, quando o ovócito 2, ele vai deixar de ser ovócito 2 e passar a ser óvulo propriamente dito quando ocorrer a fecundação, tá? Então, o óvulo em si, ele não pode ter 23 cromossomos duplicados. O ovócito 2 ainda vai, mas o óvulo em si, não. Então, essa alternativa C, ela é a que responde corretamente. E a letra D, 3 células menores resultam da meiose. As 3 células menores resultam da meiose. Serão viáveis na fecundação? Não, não vão originar nenhum ser. Existe uma divisão equitativa do material nutritivo durante a mitose e a meiose 1? De forma alguma. Então, só a letra C Na questão 7, diz assim, o Parlamento Britânico aprovou, na tarde desta terça-feira, um procedimento de fertilização in vitro que usa a gameta de 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, para gerar bebês. O assunto divide a sociedade, colocando de lado oposto críticos, entre eles a igreja, para quem a novidade consiste em um design de bebês. E cientistas entusiasmados com a hipótese de reduzir a incidência de crianças com doenças congênitas herdadas de suas mães. Bom, essas doenças congênitas aqui herdadas, né? Já que ele está dizendo aqui que diminui o índice de doença, nós temos que pensar já em doenças mitocondriais aqui. Eu vou já explicar mais na frente. Então, o procedimento foi aprovado por 382 votos a favor, contra 128 em oposição ao tratamento. Durante o debate, parlamentares disseram que a técnica é uma luz no fim do túnel para muitas famílias. Um procedimento ainda precisa ser aprovado pela Câmara Alta do Parlamento. E se passar o primeiro bebê vem com 3 pais. Pode nascer no Reino Unido no ano que vem. Uma das técnicas aprovadas consiste em transplante do núcleo entre 2 óvulos. Então, uma mulher tem um óvulo que é a mulher que é a doadora do núcleo. Essa que é a mãe biológica. A outra
vai ser mulher, vai ser doadora do óvulo. O que é isso em questão? É porque a mulher doadora do núcleo tem no seu óvulo mitocôndrias defeituosas, que, se continuasse a fecundação naquele óvulo, a criança herdaria essas mitocôndrias defeituosas. Tirando o núcleo do óvulo defeituoso e botando o núcleo no óvulo normal, então o que vai acontecer é que essa criança ela vai ter aí, vai ser gerada sem nenhum problema. Então ela vai ter DNA, metade do DNA do espermatozoide do pai biológico, metade do DNA da mãe biológica, porque foi o núcleo do óvulo dela, e vai ter DNA mitocondrial do óvulo da doadora. Olha que interessante aí. Então, uma mulher com DNA mitocondrial defeituoso tem um núcleo no seu óvulo removido. Este núcleo, carregando informações genéticas como a altura, cor dos olhos e cor da pele, é então implantado no óvulo de uma doadora com DNA mitocondrial saudável, cujo núcleo foi previamente retirado. Este óvulo, com informações de ambas as mulheres, é em seguida fecundado pelo espermatozoide do pai. O embrião gerado tem 0,1% de DNA da doadora. Então ele vai ter 3 DNA aí. O dele, o do pai, o da mãe, do pai biológico, mãe biológica, e o da doadora do óvulo aí, que é o DNA mitocondrial. Então, respondendo essa questão, procedimento aprovado na Inglaterra é importante, pois o uso de óvulos em uma segunda mulher evita doenças mitocondriais de origem materna. Então, letra A responde a questão. Oitava, desastres em usinas nucleares, como ocorrido em Chernobyl em 1986 e Fukushima 2011, geram preocupação devido às grandes quantidades de material radioativo lançados no ambiente. A radiação produz mutações, tendo efeito sobre a hereditariedade. No caso das células do sistema reprodutor masculino, a duração dos efeitos depende do estágio da espermatogênese afetado pela radiação, podendo haver menor ou maior chance de mutação causar efeitos transgeracionais, aparecer nas gerações futuras. O efeito da radiação será mais duradouro e será mais provável a observação dos efeitos transgeracionais na mutação ocorrer principalmente aí, pessoal, na fase dos espermatócitos 1. Tá? Então, a oitava questão, perdão, não é aqui não, é nas espermatogônias. Por que nas espermatogônias? Porque se nós formos para cá, espermatogônias, elas ainda vão entrar, vai crescer e entrar em meiose. Então, quando for dividir aqui, o que vai acontecer? Ela vai passar para, no final das contas, a mutação para os espermatozoides. Então, e está bem no início. Então, quanto mais no início, é mais fácil dessa mutação, essa radiação afetar aí as células germinativas e a mutação ir passar de uma geração para outra, ok? Bom, então a resposta correta é as espermatogônias. Aqui nós temos um espermatozoide. Ele diz: as principais substâncias que compõem o sêmen humano são as enzimas: ácido cítrico, íons cálcio, zinco e magnésio, frutose, ácido ascórbico e prostaglandinas. Essas últimas de natureza lipídica, tais como compostos, desempenham um papel específico na reprodução, possibilitando o sucesso da célula apresentada abaixo. Bom, nessa célula, a substância que será utilizada na estrutura 2, permitindo a movimentação da estrutura 3. Bom, aqui é uma questão que envolve a parte reprodutora, células sexuais, mas também envolve conhecimentos aqui de bioquímica, no que tange o seguinte: quem está aqui é rico em mitocôndrias. Mitocôndria gera energia. Para gerar energia, ela vai precisar da fonte, e a fonte é o carboidrato. Então, que no caso seria a glicose. E aí você tem a letra D como resposta correta a essa alternativa, ok? Bom, nós temos aqui a 10ª questão. Essa 10ª questão, ela está evidenciando a gametogênese masculina. Então, diz, o processo espermatogênese envolve uma série de divisões mitóticas e meióticas necessárias para que, a partir de uma célula embrionária, sejam originadas as células germinativas. Durante a espermatogênese, formam-se as espermatogônias
e espermatócito 1, 2, espermátides e os espermatozoides. Bom, ele quer que você enumere cada uma. Quando que foi colocado em tipo de foto, eu não tenho como colorir aqui, digamos, a alternativazinha, tá? Então, por esse motivo, eu vou fazer o seguinte. Eu teria como... aqui vai ser diploide. 1 é diploide. 2 é diploide. 3 é diploide. E a partir do 4 é haploide. Então, nesse caso, como resposta correta, nós temos a letra C. Ok? E aí, de espermatócito 2 em diante até chegar em espermatozoide, é tudo haploide. 11ª questão. Essa 11ª questão ela está aí trazendo aí uma questão de métodos contraceptivos. Tem aqui a imagem do útero feminino. E ela diz, observe o esquema abaixo, representa o sistema reprodutor feminino. Com base neste esquema, os órgãos onde atuam os métodos anticoncepcionais, o DIU, então o DIU ele vai atuar aqui, ó. Ok? O DIU ele vai atuar nessa regiãozinha aqui. E o DIU, então ele vai atuar na região C. A pílula, então a pílula ela vai atuar aqui, na região A. Por quê? Para evitar que o óvulo saia daqui, então não vai ovular e o espermatozoide não vai encontrá-lo. E quando se fala em camisinha, vai atuar na região D, ok? Não deixando que o sêmen vá em direção às tubas uterinas. Então, a resposta correta para essa questão vai ser a letra D. Se eu vou fazer uma correção. Então, se eu digo que é a letra D, então vou lá, o DIU aqui e a pílula aqui no ovário para não deixar ela ovular. Agora sim, tá? Olha aí o errozinho que eu ia cometendo. Então, atua aqui para não deixar ele ovular. Então, vai ficar C, B e D. Como resposta correta é a letra D de dado. E aqui nós terminamos mais uma videoaula. Não esqueçam de pegar o material, ler os livros, resolver os exercícios e qualquer dúvida me procurar, ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.